Olá, Rede Educom, esse é o podcast Vozes do Território, pautando novamente a juventude rural, dessa vez para debater ideias em torno da formação política dessa juventude nos territórios de identidade da Bahia. Para esse debate super caloroso, eu convido duas figuras fundamentais da juventude da Rede Educom, Liliane Rangel, do território metropolitano de Salvador, ela que é jornalista, coordenadora e articuladora do grupo Roda de Mata e articuladora e mobilizadora do grupo Unidade de Todas as Lutas, ambos de Mata de São João. Eduardo Duarte, estudante de História pela UESC e o animador mais jovem da Rede Educom Bahia, um super parceiro nosso lá do território médio sudoeste. Boa tarde, pessoal, vocês estão bem? Boa tarde, Nathalie. Estou ótima, e você? Ótima também, muito animada com o nosso bate-papo de hoje. Eu ainda mais. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Animação para o bate-papo de hoje. Espero que seja bastante interativo e interessante a todos. Vocês são jovens muito engajados politicamente, atuantes no território de vocês, então eu vou começar perguntando como é que essa ficha caiu para vocês? Quando foi que vocês perceberam que a politização da juventude é, de fato, fundamental à defesa e à manutenção da democracia? Eu percebi, me dei conta, a partir do momento que eu conseguia reparar que nós, juventudes, e quando a gente fala de juventude, não dá para esquecer a interseccionalidade da palavra, então, assim, a gente precisa falar principalmente da juventude rural, da juventude pobre, da juventude preta, da juventude periférica, juventude como um todo. Nós somos minorias nos debates, nas discussões. Não sabemos o que são políticas públicas, o que é a política territorial, como é que isso vai nos favorecer, como é que isso agrega desenvolvimento à nossa realidade. Então, eu vou para a discussão do território, retorno e venho discutir territorialidade na minha cidade, nos grupos os quais eu coordeno, mobilizo e tento levar essa juventude diversa para o território metropolitano de Salvador, para que ela possa se ver, para que ela possa interagir, para que ela possa discutir e ocupar esse lugar que é nosso, né? Já que os nossos direitos estão sendo discutidos ali. Perfeito, e a política territorial, de fato, é uma grande porta, né, para a gente pensar essa politização dessa juventude. Eu tive essas noções já mesmo a partir do momento em que eu, enquanto jovem, fui me dando mais conta da realidade política dessas questões, né? Notando, né? E aí quando a gente fala sobre, por exemplo, democracia no Brasil, e aqui eu vou me ater, por exemplo, à ditadura militar, a gente nota como que a juventude ela traz aquela perspectiva mais audaciosa mesmo, né? Quando se instaura o regime, um dos primeiros grupos a ser perseguido é o grupo da UNE, né? Logo em 74. E aí quando a gente vem para as diretas jazz, há uma participação muito grande, muito forte, né? E expressiva da juventude, né? Em termos de pauta imediata, em termos de apreensão, a juventude tem uma percepção e uma velocidade muito mais hábil para lidar com essas questões. A organização que é feita, quando foi feita nesse 30 de maio, de fazer uma greve, puxar a assembleia, tudo muito rápido para explicar para todos o que se passava, foi algo que me deixou admirado. Essa chamada politização da juventude, né, é claro, não é um processo individual, trata-se de um processo coletivo, mas a pergunta é de que maneira o coletivo é valorizado nos territórios de vocês, na juventude dos territórios de vocês. O maior desafio é você desenvolver um dinamismo, né, uma pauta dinâmica, atraente, porque assim, você está ali tratando políticas públicas territoriais, territorialidade, tudo que envolve essa divisão, né, no nosso estado. Você está falando de participação popular, social, e aí você, em contraponto a isso, você tem uma juventude imersa nas novas tecnologias da comunicação, mas que usa essas ferramentas principalmente, preferencialmente, para puro entretenimento. Quando a gente compara uma juventude que outrora viveu uma ditadura militar e sentiu que ser sufocado era algo que incomodava a todos, queria findar aquilo e era uma coisa que era uma pauta em conjunto de todos, né? Conseguia unir todas as questões que hoje em dia foram subdivididas com a democracia, né?
Então, naquele período era mais fácil você ver uma mobilização, você ver uma forma de manifestação popular por parte dos jovens do que hoje. Com a democracia efetivada, mesmo com todas as suas ressalvas, nós ainda vivemos um mínimo de democracia, né? Podemos dizer assim. Com o advento da tecnologia em sua evolução, que justamente recai mais sobre a internet, por outro lado, justamente assim, um certo entretenimento em demasia que desfoca um pouco dessas ideias mais sérias, né? Aí é aquilo que as pessoas enxergam. Já estou tão cansado de tantas coisas sérias, então, nesse momento que eu tenho com a internet, com o que há de mais avançado, eu vou me distrair. É mais ou menos um pensamento jovem, assim, né, em geral. E aí, a partir disso, há uma dificuldade justamente de mobilização para a gente conseguir enquadrar a juventude numa ideia de política. E essa coisa de política pública ainda há um traço de dificuldade também maior, porque a política pública ainda passa pela burocracia das coisas, e aí a gente sabe que o espírito jovem ele não é tão paciente assim, né? O entretenimento ele não é inválido, né? Muito pelo contrário, ele é válido, é ele que atrai. Porém, ele tem que caminhar junto à crítica. E são estratégias de fazer essa caminhada do entretenimento junto à crítica reflexiva que a gente tem que fazer para se tornar atrativo para essas juventudes. Que as pessoas entendam a importância, né, para aquelas a importância de coletividade, a importância de formação e informação, a importância de você entender, de você ter lado político, de você participar das discussões, das construções, se você fazer um contraponto daquela pessoa se entender, daquela juventude se entender, de entender a realidade dela, né, de entender os prejuízos e o aumento ainda mais desse processo de exclusão, se ela não se colocar enquanto agente político. Perfeito, inclusive isso dialoga bastante com o que a gente estava falando a respeito do individual versus coletivo, né? Então, assim, quando a gente fala dessa coisa técnica, de fato, né? Por exemplo, a gente pega pela essência sistemática, todo o aprendizado que a gente quer retirar, querendo ou não, é recolhido não para o traço cultural, mas para um traço comercial. É para tudo que a gente pensa e faz, assim, dessas ideias que vêm mais para o campo intelectual, geralmente recai sobre o quê? Bem, eu vou fazer isso porque eu preciso usar isso em tal trabalho, né? A gente nunca entende, assim, o conhecimento de uma maneira cultural, né? Infelizmente, tem muito dessa essência. Eu penso que é uma coisa danosa a ideia da educação, né? E quando Liliane pontua a ideia da educação sendo trazida justamente a uma coisa mais próxima do sujeito que é educado, é perfeitamente isso, né? Isso é uma perspectiva até do Paulo Freire, né? A ideia da pedagogia justamente feita ambientada de acordo ao indivíduo que está passando pelo processo educacional. Tudo que a gente faz hoje se move à ideia monetária, se move à ideia do trabalho, e aí traz um pouco desse egoísmo, porque você justamente perpassa naquela perspectiva, né? De, eu quero fazer para trabalhar com isso, eu quero fazer para poder ganhar dinheiro com isso, e por aí vai. Não traz, assim, um traço tão mais cultural, infelizmente. E como esse debate, assim, tem se desenrolado no território de vocês? Essa é a pergunta. Há investimento em políticas afirmativas para mulheres? O debate sobre a equidade de gênero é fomentado e de que maneira? Há políticas, né, afirmativas e específicas para as mulheres. Nós temos, por exemplo, o Até Mulher, com essa perspectiva de você dar visibilidade, de você formar e informar, de dar autonomia às mulheres rurais, né, às mulheres agricultoras, que é assim, um trabalho fantástico de inclusão. Com relação à nossa divisão, aos espaços de poder, às secretarias, nós temos uma divisão muito boa, né? Então, você tem figuras masculinas e femininas, acho que quase em mesma quantidade, e que, assim, por mais que o debate não seja levantado, essas pessoas estão lá participando, construindo, dando ideias, então você não tem uma dominação do masculino. Principalmente a gente trazer esse debate, né, junto com essa discussão e com a inclusão, né, da juventude, como eu coloquei lá no início, a gente está engateando, está começando o processo, então eu acho que assim como a gente está
trazendo a juventude nesse momento, que é quase inexistente, a gente também precisa aproveitar essa oportunidade, eu vou deixar aqui anotado, para que a gente traga com mais frequência debates de gênero que quase não existem. E, assim, quanto à minha opinião dessas questões, eu acho que é fundamental, sim, que seja discutido essas pautas, né? Fundamental. Mas, mais uma vez, eu sempre alerto aquelas coisas. Eu penso que essas pautas devem sempre lembrar do seu plano de fundo, que é a estrutura que está por trás disso. E no contexto da Rede Educom, a inclusão social e a governança, ela passa fundamentalmente pela questão da inclusão digital, uma vez que a gente tem consciência de que estamos vivendo num mundo ultraconectado. Como é que vocês veem essa questão? Qual a importância não só da boa conectividade, mas da alfabetização digital da juventude rural no que diz respeito à inclusão dessa juventude no debate político, né, e de governança? Então, assim, para me adequar, sendo que eu já tenho um mínimo de acesso, foi muito difícil. E aí, se você pensa nessa juventude rural, né, excluída, que nunca acessou as novas tecnologias da comunicação, que a conectividade não chega, é muito difícil. E aí, quando você vai pensar essa conectividade fugindo do puro entretenimento e indo mesmo para esse processo de educação, né, de fundamentação para aquilo que ela deve ser usada, como a gente pode aproveitar. E aí, assim, eu fico pensando em estratégias de como é que a gente vai fazer essa comunicação, de como é que a gente vai tornar isso possível, a realidade dessa juventude. E aí a gente acaba dependendo de pautas, né, de políticas públicas que abordem temas como esse, para que essa realidade possa ser possível. Tem um fator de que a gente fala de políticas públicas para os jovens, mas, rapaz, é uma coisa muito difícil. A gente tem que ter isso em mente, porque a juventude não... sobretudo essa juventude, né? Claro que a juventude sempre tem um espírito um pouco voltado mais ao entretenimento do que a coisas mais sérias, né? Isso é uma coisa que é natural da mocidade, né? Falo porque é minha geração, véio, então eu convivo, eu vejo como é que é a coisa. A gente está intoxicado pela cultura da banalização mesmo, das coisas mais vulgares possíveis, e quanto mais irracional for, melhor, né? Então, isso é muito difícil de você lidar com a juventude. Você tem que criar meios, ferramentas, se desdobrar de um modo absurdo. Há de ser analisado pelo próprio Estado mesmo o quão que há de inclusão digital, no sentido seguinte, de quem é que tem condição de ter em casa um celular, um notebook ou computador, quem é que tem condição de pagar a internet todo mês. É um dos primeiros pontos a ser analisado. Quem tem essas condições para isso, para a gente entender a inclusão digital de uma forma concreta, real, né? Quem é que tem, com toda a disparidade que existe na estrutura do tecido social brasileiro, quem é que tem essas condições? E aí, quando você vai para isso, você nota que há ainda uma desigualdade muito grande com essa questão. A questão socioeconômica, ela é um passo fundamental para você entender essa inclusão digital. Então, agradecer muito a vocês pela presença, as falas de vocês foram muito, assim, especiais mesmo, eu estou muito feliz, de fato. Eu quero somente agradecer pela oportunidade. Vocês foram muito precisos. Fico aqui aguardando próximas parcerias, né, que elas venham a acontecer, que a gente assim possa fazer muitos links entre os nossos territórios e que a gente de fato possa incluir, né, os nossos públicos, assim, as juventudes como um todo, que a gente seja o mais acessível, objetivos, precisos e necessários. Muito obrigada. Ter participado hoje foi muito legal, porque foram temas que eu tenho bastante familiaridade assim, em determinados modos e gosto bastante, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite, pelo bate-papo, e dizer mais uma vez que estou à disposição aí, quando precisar, só chamar.
O Enfoque também está à disposição de vocês, gente. Eu, pessoalmente, estou à disposição de vocês. Foi um papo muito bom. Eu tenho certeza que a gente vai fazer ainda outras coisas juntos e vai dar muito bom de novo. Aqui à disposição, vocês têm meu número, é só me procurarem para qualquer coisa, viu? Muito obrigada mesmo.